Queridos irmãos, queridas irmãs, então, retornando ao nosso trabalho, né? Esse vídeo de número 144, nós tivemos um probleminha com o vídeo 144 anterior. Então, nós vamos regravar novamente, né? Voltando aqui, é no mesmo capítulo, na mesma história, né? Novas perspectivas. Então, aqui, em poucos minutos, achava mediante do respeitável Genésio, né, que é o ministro. Então, Rafael, ele levou, né, a pedido de Dona Laura, levou André até o ministro Genésio. Então, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificações de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me. Em seguida, Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio, falou-me a seu respeito, com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Então, olha só a mudança, né, em André, depois que ele recebeu as orientações de Dona Laura. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeitos da graça misericordiosa do Altíssimo. Então, ele reconhecia que a passagem dele, né, pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, pela misericórdia dos ministros que o auxiliaram, que o ampararam em todos os sentidos, inclusive a presença dele em nosso lar se devia também ao amor de sua mãe, né, que intercedeu-se por ele, rogava por ele constantemente, também pelo ministro Clarencio e muitos outros. Então André se via e se sentia endividado para com
a colônia nosso lar. Como no sentido, há tanto tempo aqui, amparado por todos, assistido por todos, devo fazer algo que alivie um pouco a minha dívida para com esta colônia. Talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe, noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Olha só ele dizendo ao ministro Genésio. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio. Seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Tá vendo só? Ele não só desejava visitar aquele departamento, como também, se possível, ele gostaria de servir, de ser útil, de trabalhar, pois ele se sentia endividado. Ele se sentia com a consciência pesada de tanto benefício, de tanto auxílio em prol dele. Auxiliado pela mãe, auxiliado por Clarencio, auxiliado por nosso lar todo. Ele foi recebido em nosso lar, por nosso lar. Ele foi recebido em nosso lar, por nosso lar. Ele foi amparado em nosso lar, por nosso lar. Ele não precisou meter a mão no bolso, no princípio, e pagar por nada. Medicamentos, cirurgias, estadia, enfim, ele não precisou se preocupar com a questão monetária. Muito tempo ali desfrutando de tudo de graça. Agora, esse termo de graça tem um preço na consciência daqueles que são portadores de bom senso. Eu costumo dizer que nós precisamos desenvolver em nós um processo que se chama desconfiômetro. Desconfiômetro. Precisamos desenvolver em nós esse processo. Que seria o desconfiômetro? Até que ponto eu estou certo ou errado? Até que ponto eu estou sendo beneficiado demais pela providência divina e não fazendo nada? Isso chama-se desconfiômetro. Eu tenho que desconfiar da situação. Opa, pera lá. Tá certo. Eu só receber? Só recebo. Tá certo, eu só receber? Será que eu não devo contribuir também, não? Pois se eu só recebo, que mérito haverei de ter no final das contas? E chama-se desconfiômetro. Como, por exemplo, só para você entender um outro tipo de desconfiômetro. Você
chega na casa de um amigo. Você vai visitar um amigo. Então, por exemplo, você chega na casa do seu amigo, por exemplo, 6 horas da tarde, seria 18 horas, mas vamos deixar essa formalidade de lado. 6 horas da tarde. Tá bom. Você chega ali às 6 horas e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. De repente, dá 7 horas. De repente, 8 horas. O desconfiômetro te leva você a olhar no relógio. Opa! Devo ir embora. Devo ir embora porque meu amigo tem outros afazeres, outras obrigações. Às vezes meu amigo quer ir dormir, às vezes meu amigo quer ir assistir um filme, enfim, quer estudar. Então isso chama desconfiômetro. Aí você arruma desculpa. Bom, gente, ó, estou indo embora, tenho que visitar um outro amigo ainda, tenho que gravar vídeos, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas fica mais um pouco. Não. Eu não fico. Quando eu aciono o meu desconfiômetro, às vezes eu fico meia hora, às vezes eu fico 1 hora, às vezes eu fico 15 minutos, às vezes eu fico 2 horas, mas não passa disso não. Então eu arrumo a desculpa e vou embora. Isso se chama de desconfiômetro. Agora a pessoa que não é portadora do desconfiômetro, por exemplo, ela dá 7 horas, ela está conversando, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Os donos da casa pensam assim, ó, mas o Luiz não vai embora hoje mais? Será que vai posar aqui? Aí, de repente, eles começam a bocejar. E eu ainda sou capaz de falar assim, nossa, mas vocês estão carregados de fluido negativo, hein? Por falta de desconfiômetro meu. Ó, é sono que eles estão sentindo, estão com sono. Estão acostumados a deitar com as galinhas e levantar com as galinhas. Não é? Então, deitar com as galinhas deitam às 6 da tarde, 5h30, 6 horas, não é? Galinho, galo. Mas vamos pensar por esse lado. Eu tenho amigos que 8 horas da noite já estão babando no travesseiro. Então estão ali 11h30, meia-noite, abrindo boca, bocejando, né? E eu ali pensando, nossa, mas eles estão carregados de fluidos negativos, hein? Olha como que eles estão bocejando. Mas nem para me atinar que eles estão com sono. Porque eles deitam para dormir todo dia, 8h30, 9 horas da noite. Então, desconfiômetro é necessário. Então, aqui é a mesma condição de André. Brotou nele o desconfiômetro e ele se viu com a consciência pesada, endividado perante a colônia Nosso Lar. Então, começou ele a correr atrás. É o recomeço. Olha só. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Olha só. Perdi muito tempo na vaidade inútil. E aqui na Terra, quanto tempo nós perdemos com essa tal dessa vaidade inútil?
Quanto tempo? Às vezes nos adoecemos, ficamos enfermos, nos enfermamos. Às vezes, transtornos emocionais, psicológicos, angústia, ansiedade, melancolia, depressão, provenientes das vaidades, proveniente do orgulho, do egoísmo, incontrolável. Então, continua André, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Olha só. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Quer dizer, ele viveu sempre em prol dele. O materialismo, a vaidade, o orgulho, o egocentrismo. Ele sempre se preocupou com ele e com aquele sentimento de que se ele era filho de Deus, nada mais justo que Deus suprir suas necessidades. Pois se Deus me criou, obrigação é dele me sustentar. E é um erro pensar dessa forma. Porque Deus realmente nos sustenta. Deus nos concede energias, mas é preciso correr atrás. Satisfeito notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva, quando eu recorrer ao ministro Clarencio. Não estava ainda bastante consciente do que pedia. Quando André recorreu ao ministro Clarencio, ele não estava ainda bastante consciente do que pedia. Ele ainda não havia acordado. Ele ainda dormia perante os desígnios de Deus. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Olha só. Ele queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Porque aqui na Terra nós somos assim. Às vezes, nós nos empolgamos com o salário. Nossa, eu vou para esse aqui porque eu ganho mais, naquele eu ganho mais, eu ganho mais, eu ganho mais. Às vezes nós nos preocupamos em ganhar. Em ganhar. Às vezes nós nos preocupamos em ter. Não é? Ganhar, ter. Mas quem se preocupa em ganhar, quem se preocupa em ter, ele nunca que se preocupa em ser. Ser mais humilde, ser mais honesto, ser prestativo, ser humano, ser caridoso, ser indulgente, ser benevolente, ser paciente. Então aqui na Terra é assim. As pessoas se preocupam em ter, em ganhar.
mas não se preocupa em ser humanos. Generalizando? Não. Mas uns 95% de nós aqui na Terra somos assim, agimos assim. Por isso, nós reclamamos demais. Por isso, a insatisfação. Por que a insatisfação? Porque quem pensa em ganhar, quem pensa em ter e não em ser, ele é insaciável. É um buraco sem fundo. Tudo que você joga lá dentro não é suficiente. Analise para você ver. Quem se preocupa em ganhar, em ter, em amontoar, em juntar, né? E que não se preocupa em ser, ele adoece. Ele é doente. Ele é escravo da sensualidade, escravo do prazer, escravo da ilusão, da fantasia. Ele é um escravo. Pessoas nestas condições adoecem mais. Adoecem mais. Pneumonia, gripe. Porque ele traz o seu eu desestruturado. É uma pessoa desequilibrada. Angústia, melancolia, ansiedade, transtornos de tudo quanto é espécie. Depressivo. E por aí em diante vai. Porque são pessoas que se encontram numa faixa de desequilíbrio. Porque nunca se preocupou em ser. E sim, sempre se preocupou em ter, em ganhar. Mais. Quanto mais tem, mais quer. É igual, comentamos de vez em quando aqui, o sexo, por exemplo. Tem pessoas que se deixar, pratica sexo todos os dias. 365 vezes no ano, ou algumas milhões de vezes por ano. Porque 365 aquele que pratica todo dia uma vez. E aqueles que praticam 5, 6, 8, 10 vezes por dia, todos os dias, um ano. Isso é um obsidiado. Isso é instrumento das trevas. Isso é primitivismo. Reconhece-se o primitivo nessa hora. Porque ele está preocupado em se satisfazer daquele desejo. Isso é espírito primitivo. É espírito sofredor. É obsessor. Pois bem, só que pratica sexo todo dia. Pratica hoje. Mas amanhã está com vontade de novo. Mas que vontade é essa insaciável que não acaba? Não dá para analisar. Não dá para entender.
É igual, por exemplo, pessoas que bebem. Mas por que você bebe? Por que você vai beber uma cerveja hoje? Ah, porque eu tô com vontade. Mas você não bebeu ontem? Bebi, mas eu tô com vontade de novo hoje. Mas por que você tá com vontade hoje novamente? Porque a pessoa é insaciável. Então, tudo que a gente repete é desequilíbrio. Nesse sentido primitivo. Neste sentido primitivo que eu quero dizer. Agora, as coisas positivas, nós devemos repeti-las milhões de vezes. Porque só nos traz benefício. Então, é o caso aqui, ó. Não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Quantos de nós aqui na Terra agimos dessa forma? Às vezes, nós queremos serviço, mas nós não queremos servir. Vamos para o próximo vídeo.